Você já se perguntou o que realmente acontecerá antes do retorno glorioso de Jesus Cristo? Muitos afirmam ter respostas, mas hoje vamos explorar profundamente as profecias bíblicas sobre os últimos dias. Prepare-se para uma jornada de descobertas fascinantes e revelações surpreendentes enquanto desvendamos os 4 eventos cruciais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Não perca esta oportunidade de entender o propósito divino por trás dos sinais que estão moldando nosso mundo atualmente. Antes da vinda de Jesus, essas 4 coisas devem acontecer. Alguns dizem que a Bíblia é fictícia, que as histórias não são verdadeiras. Bem, devemos deixar essas pessoas em sua ignorância e esperar que um dia, antes que seja tarde demais, a palavra de Deus se revele para eles. Há outros que são um pouco mais compreensivos. Eles não dizem que a Bíblia é ficção, uma fantasia, uma história falsa. Mas eles dizem que é apenas um livro de história. Eles estão corretos? É verdade que a Bíblia é apenas um livro de história? Não completamente. A Bíblia é um relato de eventos históricos, mas é muito mais do que isso. A Bíblia não é como qualquer outro livro de história porque é divinamente inspirada. É a palavra de Deus. As histórias narradas na Bíblia são histórias de moralidade, espiritualidade e verdade. São histórias de vida. São histórias de nascimento, queda e redenção. É por isso que a Bíblia começa com a criação do mundo e termina com o fim do mundo. Uma transição para o reinado divino e justo de Jesus, o Messias e o Salvador da humanidade. Não há outro livro tão detalhado, coerente e prescritivo quanto a Bíblia. É por isso que confiamos nela para a promessa de Deus para o futuro e também para responder às perguntas mais importantes para a humanidade. Ela responde à pergunta: quem é Jesus? Por que ele veio ao mundo pela primeira vez? Por que ele teve que morrer? Por que e quando ele voltará? Quais sinais devemos procurar antes da segunda vinda de Jesus Cristo? A Bíblia fornece respostas precisas para todas essas perguntas. Mas este episódio se concentrará no último antes do retorno de Jesus. Quais são as 4 coisas que devem acontecer? Antes de prosseguirmos, por favor, tire um momento para se inscrever neste canal e curta este vídeo. Isso nos ajuda e apoia nosso projeto evangelístico. Se você gostou deste vídeo, também vai gostar deste outro vídeo sobre as 4 coisas que aconteceram quando Jesus morreu na cruz. Confira e compartilhe com aqueles que você quer ver no reino de Deus. A verdade é que ninguém sabe o dia e a hora do retorno do Senhor. No entanto, temos pistas, indícios e sinais. Nos é dito o que esperar quando o tempo estiver próximo. O Senhor de fato nos revelou o futuro, não apenas para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para o futuro, para que não sejamos surpreendidos quando ele chegar, e para que não sejamos enganados. Então, sejamos gratos porque Jesus foi franco em compartilhar o que o futuro nos reserva. Agora, aqui estão as 4 coisas que devem acontecer antes da segunda vinda de Jesus. Caos mundial e desastres naturais. O primeiro sinal de que o fim está próximo é o aumento da desordem global, incluindo guerras, fomes e terremotos. Estes sinais marcarão o fim dos tempos. As pessoas costumam dizer: quando isso vai acabar? Elas diriam: ouvimos falar disso há tanto tempo que não acreditamos mais. É verdade que a Bíblia fala dos últimos dias, ou tempos finais, desde os tempos dos antigos profetas. Mas isso porque estamos de fato nos últimos dias, desde então. Estamos nos últimos dias há milhares de anos. Aos olhos humanos, parece muito tempo, mas não esqueça que 1000 anos são como um dia aos olhos do Todo-Poderoso. Especificamente, estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no dia de Pentecostes, quando a primeira profecia do conjunto de profecias relacionadas foi cumprida. Desde então, as coisas têm se movido gradualmente para aquele dia em que a trombeta anunciará a vinda de Jesus. Até lá, devemos estar prontos para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro de profecias e previsões.
Você sabia que a Bíblia contém cerca de 735 previsões sobre o futuro? Ou que as previsões podem ser encontradas em um quarto dos capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? No cerne disso, a Bíblia é basicamente um texto profético. Ela prevê que nos últimos tempos, antes que Jesus retorne pela segunda vez, o mundo verá um aumento de guerras e desastres. Isto é como é descrito em Mateus. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 6, 7. Mas aqui está o ponto mais importante a considerar. Jesus enfatiza que tais eventos não devem causar pânico ou desespero entre os crentes, mas devem ser vistos como precursor do nascimento de um novo mundo, um mundo muito melhor, onde o sofrimento, o ódio, a dor e a agonia deixarão de existir. O pecado e a morte deixarão de existir. A partir dessa perspectiva, o medo deve se transformar em esperança. De fato, somos chamados a ver as guerras e desastres dos últimos dias como ação divina inevitável, que eventualmente levará à renovação e à vida eterna com Jesus. Perseguição à igreja. A segunda coisa que deve acontecer antes da volta de Jesus está relacionada ao estado da igreja. Infelizmente, a igreja se tornará cada vez mais alvo de perseguição. No livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 8, diz: Todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atribulados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 8, 9. Surgimento de falsos profetas. Já falamos sobre como a igreja será alvo de perseguição por parte das potências mundiais, mas o ataque não será apenas externo, também será interno. Muitos serão enganados não por ateus autoproclamados, mas por supostos crentes, falsos profetas. Isso é o que é descrito de forma eloquente em Mateus 24, 11, e isso deve nos manter instantaneamente alertas. Diz: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem é um falso profeta? O termo falsos profetas se refere a indivíduos que afirmam ter inspiração divina ou autoridade espiritual, mas cujos ensinamentos e previsões contradizem a verdade revelada de Deus nas Escrituras. Eles muitas vezes parecem genuínos, realizando atos que parecem milagrosos ou afirmando ter revelações especiais de Deus, mas não são motivados por Cristo. Eles levam as pessoas para longe dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. São perigosos porque são figuras de autoridade na igreja. São pastores, reverendos, bispos e até mesmo papas. Eles vão enganar muitos porque sua influência é significativa e disseminada. Eles distorcem os ensinamentos de Cristo para benefício próprio, comprometem a verdade e a retidão e ensinam as pessoas a dependerem deles em vez de Deus. A única cura para o engano do falso profeta é o profundo conhecimento da palavra de Deus. A presença de falsos profetas é um teste de fé. Sua presença nos desafia a permanecer fiéis ao Evangelho e a avaliar todos os ensinamentos e profecias em relação ao padrão da palavra de Deus. Tribulação e a desolação de Jerusalém. Este é o que mais confunde as pessoas. Sempre que há um conflito em Israel, muitos o veem como um sinal do rápido aproximar dos últimos tempos. Para outros, estão cansados do conflito em Israel e se desiludiram, achando que é um sinal dos últimos tempos. Muitos países enfrentam conflitos e Israel não está excluído, mas algum conflito em Israel é um sinal dos últimos tempos? Não necessariamente. O conflito em Israel tem sido uma realidade sempre que Israel existiu como nação, seja com os egípcios, amalequitas, midianitas, moabitas, amonitas, amorreus, filisteus, assírios, babilônios, persas ou romanos. A nação de Israel sempre esteve em guerra porque, segundo a Bíblia, Deus tem um plano especial para a nação de Israel, e Satanás quer derrotar esse plano. No entanto, os perseguidores de Israel virão e irão embora, mas a perseguição permanecerá até a segunda vinda de Cristo.
A Bíblia diz que haverá um terrível conflito em Israel durante os últimos dias. É por isso que o período é conhecido como a tribulação ou a grande tribulação. Especificamente, aqui está o que a Bíblia diz sobre Israel nos últimos tempos. A. Haverá um grande retorno dos judeus à terra de Israel. B. O anticristo fará um pacto de paz de 7 anos com Israel. C. O templo será reconstruído em Jerusalém. D. O anticristo romperá seu pacto com Israel e resultará em perseguição mundial a Israel. I. Israel será invadida. F. Israel finalmente reconhecerá Jesus como seu Messias. G. Israel será regenerada, restaurada e reunida. Zacarias 12:10, Jeremias 33:8. Há muita turbulência em Israel hoje. Israel é perseguido, cercado por inimigos como Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita, Irã, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, etc. Mas esse ódio e perseguição de Israel são apenas um vislumbre do que acontecerá nos últimos tempos. Poderia o que está acontecendo em Israel hoje indicar que o fim está próximo? Sim. Isso necessariamente significa que o fim está próximo? Não. Jesus mesmo disse isso da melhor maneira. Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestilências e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 4, 7. A antecipação da segunda vinda de Jesus não é para induzir medo, mas para inspirar preparação, perseverança e participação no desdobramento do reino de Deus. Entender e antecipar a evolução dos eventos nos últimos dias nos ajuda a nos preparar espiritualmente, a manter nossa fé firme e a viver uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Não se trata apenas de observar os sinais, mas de viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo, independentemente de quando o retorno de Jesus ocorrerá. Este é o verdadeiro propósito da profecia e da revelação sobre os últimos dias na Bíblia. Então, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus, devemos continuar a proclamar o Evangelho, a viver vidas piedosas e a buscar uma comunhão mais profunda com Deus. Não devemos ser desencorajados pelos desafios e tribulações que enfrentamos, mas devemos manter nossa esperança firmemente ancorada na promessa da volta de Cristo e na realização final do reino de Deus. Que possamos estar vigilantes, sábios e preparados para o grande dia do Senhor, vivendo cada dia com propósito e dedicação ao serviço do reino. Amém.